Continuando o cenário político nesta terça-feira de movimentação política aqui no nosso município, nós estamos conversando sobre desenvolvimento rural e agricultura familiar no Rio Grande do Norte com o secretário Alexandre Lima, que vem trazendo aí junto à governadora Fátima Bezerra nessa instalação por 3 dias da sede do governo aqui no nosso município, alguns programas, algumas ações que ele está detalhando, explicando aqui para a gente no nosso programa de hoje. Os contatos para você fazer parte da nossa conversa estão aí na tela para você. Carol, a gente tem agora a informação, né, que durante a solenidade de instalação do governo aqui em Mossoró, não teve somente a presença de autoridades. Os grevistas do Detran também marcaram presença. Servidores do Detran buscou a atenção da governadora Fátima Bezerra, mas não conseguiu. Eles conversaram com a vereadora Marleide e com a deputada Isolda Dantas. A principal crítica é a falta de negociação por parte do governo. Nós tivemos essa ideia de vir aqui, infelizmente, porque os negociadores que a governadora está colocando à mesa para tratar com a gente, infelizmente não estão chegando a resolver a situação da gente. Então a gente vem aqui tentar um diálogo pacífico com a governadora, né, entregar um ofício em mão e ela solicitando a presença dela na reunião das negociações. A governadora Fátima Bezerra nega essa falta de negociação. Primeiro, o governo tem se mantido permanentemente aberto ao diálogo. Tanto é que ontem, inclusive, houve mais uma rodada. As negociações estão acontecendo sob a coordenação da direção do Detran, com a participação da Secretaria de Administração e do chefe da Casa Civil, sob a orientação exatamente da governadora. Está havendo negociação com o governo, não está havendo nos termos que eles desejam que seja, mas está havendo sim, a governadora e a Secretaria de Gabinete Civil tem toda a atenção e recebeu todas as vezes essas questões. Agora, tem reivindicações que extrapolam a nossa capacidade. Nós temos dentro dos limites prudenciais, nós temos uma série de, digamos assim, limites, né? E a governadora sempre tem feito um esforço para atender as demandas dos servidores. Certo, aí a explicação dada pelo o secretário de Projetos e Metas do governo, Fernando Mineiro, da questão de solicitações que extrapolam os limites ali do governo do estado. Os servidores não concordam muito, eles vão permanecer greve, querem que a maioria dos pedidos, das reivindicações sejam atendidas e vamos ver até onde é que vai essa queda de braço, até porque, Vanuve, a greve não tem, está enfraquecida, né? Não tem uma força como em outros momentos chegamos a acompanhar. Pois é, a greve do Detran não consegue paralisar os atendimentos. A gente percebe que dos que ainda suspendem os serviços, a questão da vistoria é um deles, né? Mas a greve do Detran, ela carece de mais força para dar essa pressão desejada para atender aí estas reivindicações, que são reivindicações importantes, viu, Carol? Porque quando se fala de greve, e esta foi aprovada no dia 27 de agosto, tem, entre outras pautas, a cobrança pela atualização e reestruturação do plano de cargos, carreiras e salários, a realização de um concurso público, né, que o último foi em 2010. O sindicato também pede o pagamento de insalubridade e abono permanência de alguns servidores e o fim da terceirização dessas atividades. É importante lembrar que a governadora é de base sindicalista, tem em seu histórico também a luta e a greve, então a governadora sabe muito bem que a partir destes movimentos é que são as conquistas, elas, para os trabalhadores, elas são efetivadas. Então, que esse diálogo possa acontecer de forma aproximada, célere e que possa atender aí essa questão do reajuste, apesar de muitas dificuldades, né, financeiras, mas o Estado já está há mais de 10 anos sem qualquer reajuste salarial. Voltando a conversar com o secretário de Desenvolvimento Rural, Agricultura Familiar. Secretário, qual é a participação da agricultura familiar? Qual é na economia no Rio Grande do Norte? Qual é a importância dessas ações e do melhoramento, inclusive, do escoamento desta produção? Veja bem, o último censo do IBGE, 2017, traz que 70% do que se consome vem da agricultura familiar. O agronegócio, ele é responsável pelas commodities, quer dizer, aquela produção agrícola que vem para exportação. E aqui na região isso é muito fácil de visualizar.
O agronegócio produz melão, que vai para a Europa, que vai agora para a China. E é a agricultura familiar responsável pela produção de alimentos que nós consumimos, né? Então, fomentar a agricultura familiar é também possibilitar a ampliação da produção de alimentos, né? Então, isso tem uma importância estratégica muito grande, né? Então, quando se estimula os canais de comercialização, você contribui para que as pessoas se sintam estimuladas também, primeiro, a permanecer no campo, né? É um dado interessante. O Brasil, entre a década de 70 e 90, passou de 30% da população urbana para quase 70%. Tinha 30% da população urbana e 70% rural. E em 20, 30 anos, inverteu essa lógica. Então, hoje nós temos um êxodo, tivemos um êxodo rural e na hora que você cria políticas públicas, que essas pessoas permanecem no campo, elas primeiro deixam de ir para a cidade e continuam produzindo alimentos. Então, incentivar a agricultura familiar, além de ser importante economicamente, porque, veja bem, se nós formos analisar, inclusive, do ponto econômico, os estudos indicam que em muitos municípios do Rio Grande do Norte, entra mais dinheiro com a aposentadoria rural do que com o fundo de participação do município, né? Então, a importância da agricultura familiar, ela do ponto de vista do abastecimento da cidade, mas hoje é também do ponto de vista da circulação e da manutenção da economia dos pequenos municípios do Rio Grande do Norte. Secretário, quais os números que se tem da Secretaria desta permanência, né? O senhor fala que inverteu aí essa lógica, mas a partir já desta máxima de que inverteu essa escalada, mas existem ali os produtores da agricultura familiar, mas quais os números desta produção e o que realmente faz a diferença para o agricultor, a agricultura permanecer no campo, né? Tem a questão de suas produções, mas tem também o abastecimento, tem a questão da água, tem a questão da segurança, da saúde. Não é só, né, a própria agricultura, né? Tem outros fatores ali que fazem com que eles permaneçam na zona rural. Exatamente. Se nós pegarmos os últimos 2 censos, nós vamos ver que nós tivemos uma redução do número de propriedades rurais no Rio Grande do Norte, né? E isso se deu fundamentalmente em função de que muitas propriedades deixaram de produzir. Em função, nós tivemos em 2012 mais de 8 anos de seca, né? Nós atravessamos esse período de seca até o ano de 2017, 2018. Então, primeiro o que eu coloquei é que entre a década de 70 e a década de 90, nós tivemos um forte êxodo rural, né? E aí é fundamental, porque as políticas públicas favoreceram a urbanização do Brasil, né? Nos governos Lula e Dilma, nós tivemos um forte investimento na zona rural. Luz para Todos, Minha Casa Minha Vida Rural, programa de cisternas, programa Água Doce. E como você diz, para além da necessidade de incentivo à produção, é preciso que as pessoas encontrem condições adequadas de viverem no campo, né? E na hora que você amplia as políticas públicas, você amplia essa condição de permanência para que essas pessoas fiquem lá, né? Então, nos últimos, até 2017, nós fizemos uma ampliação dessas políticas, né? Que possibilitaram que essas famílias permaneçam no campo, só que a partir de 2016, muito do que tinha sido feito foi abandonado em termos de política pública, né? Por exemplo, o programa de cisternas zerou o investimento do governo federal, que trata justamente do abastecimento da população rural difusa. Até hoje, nós não temos nenhum programa efetivo, por exemplo, de contribuição para o governo do Estado na perfuração de poços. O investimento que a professora Fátima faz hoje é só com recursos, praticamente recursos do governo do Estado, a não ser alguma outra emenda que os deputados, principalmente o senador Jean e a deputada Natália, têm feito, de forma que nós temos hoje o quadro que é um desinvestimento no meio rural. Isso pode levar, nos próximos anos, para que se intensifique a saída da população rural para os centros urbanos, gerando caos, né? Porque o que nós temos hoje, cidades inchadas, as periferias sem as condições mínimas, né? Então é preciso que a gente tenha essa confluência de políticas públicas do governo federal e do governo do Estado para que essas famílias permaneçam no campo. A gente tem aqui a participação do Raimundo Francisco e ele diz o seguinte: o recurso para a compra de cestas básicas para os estudantes são recursos do PENAI, conforme normativo do FNDE. São recursos que cada estudante recebe por dia letivo. É uma verba federal, na qual o FNDE lançou uma resolução para aquisição de kits para estudantes.
cada estudante recebe 36 centavos por dia. É um absurdo. Para a aquisição dos alimentos para os estudantes, 30% tem que ser da agricultura familiar. Fiz a leitura completa. Qual é a opinião do senhor? O que é que o senhor diz sobre essa fala do Raimundo Francisco? Ele está, em parte, verdadeira. Verdadeira no sentido seguinte, que durante a pandemia, realmente, é 36 centavos que se recebe por criança dia. Só que em 2020, com a pandemia, houve uma flexibilização do uso do PENAE, do recurso do PENAE. Então, os estados e municípios foram desobrigados a utilizarem o PENAE. Então, muitos estados do Brasil não compraram a alimentação da agricultura familiar porque justamente as crianças não estavam na escola. Inclusive, muitos estados, saiu uma resolução do governo federal aprovando isso, utilizaram o repasse com cartão. Aqui no Rio Grande do Norte, o governo fez o contrário. Nós ampliamos a compra da agricultura familiar e distribuímos kits de alimentação escolar para todos os estudantes da rede estadual. Agora, em 2020, como eu falei, os estados foram desobrigados a fazerem isso, em função da pandemia. Muitos, inclusive, utilizaram o cartão. A Bahia, por exemplo, fez isso. No Rio Grande do Norte, não. O governo distribuiu kits de alimentação escolar, passando, inclusive, de 30% para 38%. Que, como eu falei aqui, o índice que hoje coloca o Rio Grande do Norte como um dos estados que mais compram da agricultura familiar. A gente tem aqui algumas participações aqui pra gente. Estava dando uma checada, inclusive, no nosso Twitter aqui, viu, Vonúvio? O pessoal interagindo. Mas temos aqui a participação da Tildinha, do Abolição 2, que está dizendo que está assistindo a gente, deitada, que é fã demais do programa. Obrigada, viu, Tildinha? Já encontrei com a Tildinha pessoalmente. Nós temos aqui o Leonardo Simão, também mandando o alô dele aqui. E temos aqui a participação do Giorgio Mendes, que parabeniza a Alexandre, que diz o seguinte: também está junto conosco, preocupado com a arborização das cidades. Juntos vamos arborizar o maior número de cidades do Rio Grande do Norte. Esse é um problema hoje em dia também das cidades. Influencia também no meio rural, não é, secretário? Na verdade, a arborização é um aspecto importante, né, que diz respeito ao conforto térmico. Inclusive, existem estudos que dizem que as temperaturas com árvores chegam a diminuir em torno de 6 a 8 graus, isso é muito relevante. Tanto naquela avenida João da Escócia, ali próximo ao cemitério, que é bem arborizado, você sente a diferença, né? E, inclusive, nós temos um projeto que nós vamos desenvolver com a UFESA e com a UERN, que vai produzir 200 mil mudas para distribuir para a arborização dos municípios. A gente está fechando esse projeto, né, que traz justamente essa conexão vamos dizer assim, do ambiental, árvore, com o urbano. Mas essa é uma questão importante. A arborização de cidades é algo que, inclusive, é muito pouco feito, né, hoje. Vonúvio. Secretário, existe algum tipo de parceria entre a Secretaria com empresas de produção de petróleo? A gente tem a EIP, né, que tem sua produção basicamente na zona rural, né? Existe algum tipo de parceria para fomento de ali iniciativas que possam incentivar esses produtores da agricultura familiar também? Não tem. Hoje nós não temos nenhuma iniciativa com empresas de petróleo. O que nós temos são algumas parcerias que nós estamos finalizando com energias com empresas de eólicas, no caso a Casa dos Ventos, né, nós vamos trabalhar ações ambientais, com sistema de reuso, e especificamente com empresas de petróleo na região, nós não temos nenhum tipo de parceria. Em relação a agricultoras que produzem organicamente os produtos orgânicos, vocês também terão ação em relação a estas produtoras. O que é que se trata? Na verdade, é uma demanda grande da sociedade, né? E Mossoró é uma referência hoje no Brasil. Nós temos tanto a Aprofam, a feira ali do museu, que já tem há mais de 15 anos, né? Que disponibiliza esse alimento. Como eu falei, nós temos a rede Chique Chique, que é hoje uma referência nacional de produção. Nós temos agricultores familiares que produzem alimentos certificados orgânicos para a rede de supermercado aqui de Mossoró. Então, na verdade, a produção agroecológica, a produção orgânica é uma grande demanda da sociedade, né? E é algo que está se consolidando dentro do mercado. Então, existe uma tendência de crescimento porque quem não quer comprar produtos livres de agrotóxicos, né? É uma demanda da sociedade. Então, isso
pensando nisso, nós temos uma linha estratégica que é justamente, primeiro, ampliar a assistência técnica para a produção de alimentos saudáveis, para a produção agroecológica. Nós estamos contratando instituições que vão acompanhar 2.800 famílias para que elas ampliem justamente a sua produção de alimentos, mas não qualquer alimento, alimentos orgânicos, alimentos agroecológicos. E a rede Chique, como eu falei aqui, vai entrar justamente na certificação, né, para que esses produtos possam ter uma garantia de que são livres da produção da presença de agrotóxicos. Nosso tempo já está no final, a gente ainda teria mais assunto, mas Alexandre Lima, secretário de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar, muito obrigada pela presença. Eu agradeço a oportunidade, estarei sempre à disposição. Eu que sou professor aqui da UERJ, né? Sempre estou aqui em Mossoró. Tá sempre por aqui. Sempre por aqui e estou à disposição para ampliarmos esse diálogo e prestarmos contas do que a Secretaria vem fazendo aqui na região oeste do Rio Grande do Norte. Muito obrigado, seja sempre bem-vindo, secretário. A você de casa, boa noite. Obrigado pela audiência. Até amanhã. Obrigada pela audiência. A gente se encontra amanhã ao vivo aqui na TCM. Ótima noite e até lá. Cenário político. Oferecimento. Concrete.